Jean-Jacques Rousseau era aquele filósofo que olhava para o caso humano, guerra, mentira e ganância, e dizia: tudo isso é culpa da sociedade, não do homem. Ele acreditava com todas as letras que o ser humano nasce bom, puro, inocente como um animalzinho da floresta que só quer viver em paz. Mas aí então vem a civilização, com suas cercas, leis, castas, desigualdades e propriedades, e pronto, o homem vira então um monstro. Para Rousseau, a maldade não está dentro da gente, ela é colocada de fora para dentro. A sociedade nos transforma em competidores, em invejosos e em manipuladores. O problema não seria o instinto, mas o sistema. E aqui entra a parte mais desconfortável. Se Rousseau estiver certo, ninguém nasce mal, nem um mentiroso, nem um ladrão, nem um corrupto. Eles apenas foram moldados por um mundo em que os forçou a escolher entre ser explorado ou explorar. A pergunta muda completamente. Em vez de por que ele fez isso, vira o que fizeram com ele para ele se tornar assim. Isso quebra tudo, porque se o homem nasce bom e se torna ruim, então prender, punir ou julgar alguém sem um contexto seria uma injustiça. E aí você entende por que Rousseau ainda incomoda tanto. No fundo, Rousseau está dizendo: o erro não está no coração humano, está na forma como a humanidade se organiza. Thomas Hobbes não queria saber de floresta, pureza ou inocência. Para ele, o homem é mau e ponto. Mas mal como? Mal de nascença, mal por natureza. Hobbes olhou para o ser humano sem nenhuma regra, sem polícia, sem lei, e o que ele viu foi um predador. Um animal egoísta, violento, paranoico, pronto para fazer de tudo se alguém encostar no prato dele. Essa ideia ficou famosa na frase: o homem é o lobo do homem. Não tem poesia aqui, tem apenas medo, guerra, conflito. Para Hobbes, se você largar os seres humanos livres no mundo sem Estado, o resultado então é simples: todo mundo se aniquila. Por isso, ele defendeu a criação do Leviatã, não um monstro do oceano, mas um Estado gigante que controla tudo. Por que então precisamos disso? Porque, segundo ele, a única coisa que impede um ser humano de aniquilar o outro é o medo de ser aniquilado também. Moral, justiça, amor ao próximo? Hobbes, ele ri disso. Nada disso segura a besta que vive dentro da gente. Apenas o medo. E aqui está o ponto ainda mais assustador da filosofia dele. Se o homem é mau por natureza, então liberdade é um perigo. E quanto mais liberdade, mais caos. Pense bem, todas as vezes que a lei some, numa guerra civil, numa crise, num apagão, o que acontece? As pessoas se abraçam e se beijam ou começam a saquear, brigar e fugir? John Locke olhou para o ser humano e disse: ele não nasce bom nem mal, ele nasce vazio, uma tábua rasa, uma mente em branco, esperando o mundo começar a escrever. Para ele, ninguém vem ao mundo com moral instalada, nem com pecado original, nem com santidade embutida. Tudo que a pessoa se torna vem depois, da família, da escola, da cultura, das dores, do afeto e das faltas. Locke nos obriga a enxergar o ser humano como consequência, não como essência. O criminoso não nasce criminoso, o mentiroso não nasce assim. Eles foram ensinados, moldados, deformados por experiências acumuladas. E se tudo isso é aprendido, então a pergunta que mais incomoda é: quem ensinou? Porque, se alguém é reflexo do que viveu, então talvez o monstro não seja ele, mas o ambiente que o molda. Locke coloca a responsabilidade de volta na sociedade. Não dá para se esconder atrás da desculpa do "é mal porque nasceu assim". Se alguém se tornou um problema, é porque o mundo ao redor falhou. Isso é cruel, mas é libertador. Se aprendemos a ser ruins, podemos aprender a ser melhores. A tábua é rasa, mas a caneta está sempre na mão de alguém. A questão é: quem está escrevendo a história do outro e com que tinta? Immanuel Kant não acreditava em inocência pura nem em perversidade total. Para Kant, o ser humano tem duas forças lutando dentro de si o tempo todo: a razão, que aponta para o bem, e o egoísmo, que nos arrasta para o mal. É um campo de batalha interno, onde cada decisão é uma escolha entre o que você deveria fazer e o que você quer fazer. Ele via o mal não como algo místico ou genético, mas como consequência moral. Quando você sabe o certo, mas escolhe o fácil,
Quando a razão diz ajude, mas o interesse sussurra, fique quieto. Para Kant, a liberdade verdadeira é quando a gente escolhe fazer o certo porque é certo, sem esperar nenhuma recompensa. Isso parece bonito até você tentar viver assim, porque, segundo Kant, ética de verdade é fazer o bem mesmo quando não tem ninguém olhando, mesmo que doa, mesmo que você perca, mesmo que o mundo seja indiferente, e é aí que a coisa fica pesada, porque se você sabe o certo e não faz, você é parte do problema. Kant não está perguntando se o ser humano é bom ou mal, ele está perguntando: você vai escolher ser o quê, agora sabendo o que sabe. Friedrich Nietzsche não queria saber de bondade, maldade, nem dilemas de escola dominical. Para ele, essa história de homem bom, homem mau era uma mentira conveniente inventada por gente fraca para controlar os fortes. Nietzsche via o ser humano como um animal com fome de superação, de conquista, de potência. Um ser que não nasceu para obedecer, mas para se expandir, para dominar, para criar seus próprios valores. A tal da vontade do poder era o motor invisível por trás de tudo, da arte, da guerra, da religião, da política, do amor, da inveja e da culpa. Ninguém faz o que faz por ser bom ou mal, faz porque quer poder, quer afirmar sua existência, quer vencer a sensação de ser pequeno diante do universo. E aqui, então entra o soco na cara. Nietzsche diz que o conceito de mal surgiu quando os fracos começaram a chamar de perverso tudo aquilo que era mais forte. A bondade virou uma forma elegante de inveja. A moral cristã, que prega humildade, perdão e renúncia, seria para ele um truque, um jeito de transformar a fraqueza em virtude. Nietzsche grita que o homem não é bom nem mal. Ele é força tentando se manifestar num mundo que vive tentando castrar tudo que não cabe nas regras. Jean-Paul Sartre não acreditava em essência, alma pré-fabricada ou destino programado. Para ele, o ser humano nasce como um erro cósmico, sem manual de instrução, jogado no mundo e condenado a ser livre. Isso mesmo, condenado à liberdade. Porque, segundo Sartre, a liberdade não é um presente, é um fardo. Não existe uma natureza humana, não tem essência esperando ser descoberta. Você é o que você faz e ponto. Cada escolha sua esculpe quem você é. E o que você não escolhe, também. Fugir, omitir, deixar para depois, tudo isso também é uma escolha. E cada escolha carrega um peso, o de ser totalmente responsável por quem você se torna. Não dá para colocar a culpa na sociedade, nos pais, no governo, no demônio ou na genética. Sartre te olha no fundo dos olhos e diz: se você é um covarde, foi você quem se fez assim. Se você é cruel, indiferente, violento, foi você. Não adianta fugir nem apelar para desculpas bonitas. A moral para ele não vem de fora, vem da angústia de saber que, ao agir, você está dizendo para o mundo: é assim que o ser humano deve ser. Cada atitude sua vira modelo, e é isso que é o mais apavorante, porque você não está só vivendo a sua vida, está criando, sem querer, uma ideia de humanidade inteira. Sartre não responde se o homem é bom ou mal, ele entrega na sua cara: o homem é livre, e isso é quase insuportável. Confúcio era um sábio que queria organizar o caos com rituais, respeitos e chá quente. Ele acreditava que o homem nasce bom, ou pelo menos com a semente da bondade plantada dentro de si. Mas essa semente precisa ser cuidada, precisa de disciplina, de exemplo e educação. Sem isso, apodrece e o mundo apodrece junto. Para ele, o mal não vem do coração, mas da falta de cultivo. Se você não aprende a respeitar os pais, os professores, os mais velhos, o caos entra pela porta da frente. Não é coincidência que o mundo moderno que despreza tudo viva mergulhado em cinismo e confusão. Confúcio não iria brigar com você. Ele só ia te olhar com aquele ar de decepção calma com quem diz: você está apenas colhendo o que plantou. A chave da humanidade, segundo ele, é o ren, uma palavra quase intraduzível que mistura bondade, empatia, nobreza e espírito. Não é sobre ser bom de vez em quando, é sobre se transformar em alguém digno, através do esforço diário. Fingir ser virtuoso não basta. Você tem que praticar, repetir, errar e tentar de novo. Confúcio via a civilização como um coral moral. Cada voz precisa estar afinada. Se uma desafina, todo o conjunto se perde. A maldade, então, seria uma falha da harmonia, mas não de essência.
Maquiavel não está interessado em moral, estava interessado em resultado. Enquanto outros filósofos debatiam se o homem é bom ou mau, neutro ou confuso, Maquiavel pegava sua taça de vinho, sentava no canto e falava: o homem é interesseiro. Aceita isso e governe o melhor possível. Para ele, o ser humano não é nobre e nem puro. Ele é movido por medo, ambição, vaidade, cobiça e, principalmente, conveniência. Vai te amar enquanto isso for útil, vai te trair no segundo em que surgir outra vantagem. Não por maldade, mas por estratégia emocional. Maquiavel não acha isso revoltante, ele só acha inevitável. É por isso que no famoso O Príncipe, ele ensina que quem manda deve ser mais astuto do que justo, porque a justiça sem poder é só uma prece ignorada, e governar achando que o povo é naturalmente bom é como atravessar um campo minado cantando música infantil. Ele inverte todos os valores, não é a virtude que garante a estabilidade, é o controle. E às vezes, ser temido é mais seguro do que ser amado. Não porque ele é cruel, mas porque ele entendeu que a lealdade humana vence até a moral quando está em jogo o próprio pescoço. Maquiavel não queria que você fosse mau, queria que você fosse lúcido, que soubesse com quem você está lidando, antes mesmo de subir no trono com um sorriso e uma coroa. Santo Agostinho não acreditava em neutralidade. Para ele, o homem nasce com um defeito de fábrica, o pecado original. Desde Adão e Eva, estamos todos rachados por dentro. Não importa o quanto nós tentamos ser bons, algo lá no fundo puxa a gente para a lama. Agostinho via o ser humano como um campo minado de desejos incontroláveis, orgulho, luxúria, inveja, tudo programado para explodir a qualquer momento. Mas ele não achava que isso fazia das pessoas monstros, fazia delas humanas, frágeis, perdidas, carentes de algo maior. Segundo ele, o mal não é uma força em si, mas a ausência do bem, tipo uma sombra. Ela só existe porque a luz não está presente ali. E adivinha quem é a luz? Deus. E sem ele, a gente apenas se apaga. Agostinho não economizava no drama. Dizia que mesmo quando fazemos o bem, às vezes fazemos pelas razões erradas, para sermos elogiados, para parecer santo, para fugir da culpa. Ou seja, até nossa bondade pode ser contaminada. É um diagnóstico duro, mas não é um desprezo. É apelo. Ele acreditava que o ser humano só se salva se for resgatado pela graça divina. Sem isso, estaríamos tentando subir uma escada quebrada com os olhos vendados. Não tem meio termo para Agostinho. Ou a alma é restaurada por Deus, ou ela vive caindo nos mesmos buracos. O livre-arbítrio existe, mas está manchado. Você escolhe? Sim, mas a sua bússola está quebrada. Karl Marx não estava preocupado em saber se o homem é bom ou mau. Ele queria saber quem estava segurando o chicote. Para ele, perguntar se a natureza humana é ética ou corrupta é desviar do que verdadeiramente importa. O ser humano, dizia Marx, é produto do ambiente material em que vive. Se você nasce num sistema que te ensina a competir, explorar e obedecer, então é isso que você vai fazer. Não porque você é ruim, mas porque é isso que foi treinado para ser. Marx rasga a ideia de essência humana. O que chamam de virtude muitas vezes é só o nome bonito que os poderosos deram para o conforto deles, e o que chamam de vagabundagem é, às vezes, só a recusa em jogar o jogo viciado desde o início. O homem, segundo ele, não nasce nada. Ele é moldado pelas relações sociais, econômicas, pela estrutura que define quem manda e quem obedece, quem produz, quem lucra. A natureza humana de alguém faminto é diferente da de alguém saciado, e exigir igualdade de comportamento em mundos desiguais seria uma piada de mau gosto. Marx não quer saber se o ser humano é bom. Ele quer saber quem detém os meios de produção, porque é isso que determina todo o resto, desde sua moral até a sua ideia de liberdade. E para você, o homem nasce mau ou bom? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.